Arthur era um homem solitário, cercado por muros altos e mistérios abafados. Sendo um milionário recluso em um rancho isolado no interior de Minas Gerais, ele passava os dias perdendo-se nas sombras de sua mansão, apreciando uma paisagem esplendorosa que de tão bela se tornava triste. Porém, tudo mudou em um dia ensolarado, quando seus olhos se cruzaram com uma cena que romperia sua bolha de isolamento. Desde a ampla janela da sala, ele observou Clara, uma jovem mendiga, cozinhando com paixão para os trabalhadores que vinham ali. Aqueles mesmos que ele ignorava há tanto tempo. Seus cabelos bagunçados e roupas esfarrapadas não podiam esconder o brilho em seus olhos. Algo dentro dele se agitou. Um impulso, quase inesperado, tomou conta de seu ser. E foi assim que, em um ato de bravura e vulnerabilidade, Arthur decidiu surpreender os trabalhadores e a jovem com um banquete. À sombra do ó. Enquanto isso, à medida que a noite se aproximava, os fantasmas do passado começaram a pairar sobre a mansão. Uma antiga sócia de Arthur, com ares de ambição desmedida, se movia como uma cobra de olhos em chamas. Sabia de segredos que poderiam muito bem ser usados contra ele, assombrando a vida que ele tentava construir. A tensão se acentuava como uma panela no fogo. O jantar começou, e as conversas eram tensas, recheadas de olhares furtivos e risadas nervosas. No meio da refeição, Clara, em um momento de coragem, perguntou sobre a história de Arthur, que a partir daquele ponto começava a se transformar. Com sua resposta, um antigo objeto de família foi empurrado suavemente para o centro da mesa. Um relicário, ornamentado com detalhes intrincados. As chamas das velas dançavam em seus olhos. Clara sentiu um frio na espinha. Um familiar misterioso estava ali. O artefato brilhava intensamente, como se soubesse mais do que os dois. Arthur parou. Seu coração acelerou. As memórias seguiam. Clara se via dividida, sentindo que seu passado, que sempre fora um abismo, estava mais ligado a Arthur do que imaginava. O que mais eles tinham em comum, além do peso de suas histórias cruéis? A atmosfera estava pesada, e enquanto os sussurros começavam a surgir, um nó se formou na garganta de ambos. A revelação dos segredos era iminente, mas também o medo de enfrentá-los. Enquanto suas vidas se entrelaçavam, uma única pergunta pairava no ar. Estavam prontos para reconstruir um passado opaco ou prefeririam permanecer na segurança de suas sombras? O relicário, observador silencioso, parecia saber a resposta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, então... Clara e Arthur trocavam olhares. A tensão no ar parecia um fio prestes a estourar. O relicário brilhava, e Clara sentiu um frio na espinha. Mas antes que pudessem tocar no passado, um barulho intenso quebrou a atmosfera. A porta da mansão se escancarou e uma figura familiar entrou à força, como um urso enfurecido saindo do gelo. Era Sofia, antiga sócia de Arthur. Sua presença era como um inverno gélido invadindo a sala. Clara sentiu um nó na garganta. Arthur, por sua vez, empalideceu, a intensidade do seu olhar mudando em segundos para um misto de raiva e desespero. Eu sabia que você estava aqui, sempre escondido, sempre se esquivando. Sofia vociferou, suas palavras cortando o silêncio como uma faca afiada. E essa, mendiga, com o que está se envolvendo, usando você como um trampolim? Aquela revelação atingiu Arthur como um soco no estômago. Clara, subitamente paralisada, olhou entre os dois, seu coração batendo rápido. O que seriam aquelas palavras? O desprezo na voz de Sofia não era por acaso, mas ele sabia que tinha muita história com ela. Saia da minha casa, Sofia!
Arthur gritou, a raiva descendo como lava pela sua voz. Não estou fazendo nada errado. Estou tentando me libertar. Libertar? Você tem certeza que a intenção não é outra? Este relicário? Ele está aqui por um motivo. Você sabe o que ele significa, Sofia desafiou. A turbulência emocional na mesa crescia. Clara começou a se sentir sufocada, como se estivesse perdendo o controle da situação. Ela não fazia ideia do que estavam falando. As palavras de Sofia eram venenosas, mas tinha certeza que faziam sentido, algo profundo, enterrado. O que havia nesse relicário para manter dois antigos parceiros tão emaranhados nas sombras? Ele é só um objeto, Sofia. Isso é tudo o que ele representa agora, Arthur respondeu, o corpo já tremendo de tensão, sua voz embargada. Mas Clara, observando a troca tensa, notou como ele hesitou. Algo em sua atitude revelou mais medo do que raiva. Sofia deu um passo à frente, um sorriso maléfico nos lábios. Ah, mas não se engane. O relicário pode não ser apenas um objeto. Tem muito da sua família. E você pode não saber. Mas Clara, ela é parte disso. Toda a história que você queria esquecer está diretamente ligada a ela. Aquelas palavras caíram como uma bomba na mesinha da sala. Clara virou-se, os olhos arregalados. Como assim? O que isso significava? Cada batida do seu coração ecoava na sala. Arthur estava em choque. A expressão dele passou de raiva para confusão. E então desespero. Ele olhou para Clara, buscando resposta. Mas ela estava longe, perdida em um abismo de emoções. Você está mentindo. Como você pode? Arthur começou, mas a voz de Sofia era como um rugido que o calou. Eu não estou mentindo, Arthur. Pode não querer aceitar, mas Clara é mais do que uma mendiga. Seu passado está mais entrelaçado ao seu do que imagina. A verdade pode ser dolorosa, mas você terá que encará-la. Um silêncio profundo invadiu a sala, oxigênio envenenado. Clara, agora aturdida, buscava entender. Ela sentia cada palpitação, cada respiração ecoando nesse turbilhão. Como poderia ter duas histórias tão distantes e ainda assim tão coladas? Arthur, a respiração descontrolada, lutava contra uma tempestade interna. Ele parecia ter retrocedido no tempo, como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. Clara, timidamente, se aproximou do relicário, segurando-o. E nesse momento, tudo mudou. Uma memória, um fragmento de vagos e antigos ecos de seu passado, disparou na mente de Clara. Uma sensação de visão que ela não conseguia definir. O que mais havia oculto? O que mais seu coração não conseguia lembrar? As chamas da cena dançavam, transformando a sala em um quadro de angústia. A tensão tomava conta. Um grito distante cortou o ar. E tudo parecia estava prestes a se revelar ou se desmoronar. Clara olhou para Arthur, e ele olhou de volta, ambos sem saber se estavam prontos para a verdade. O relicário ardia entre eles, e a revelação estava quase à porta, ameaçando desbravar aquilo que estava enterrado muito mais fundo do que poderiam imaginar. E agora? O que fazer com essas verdades ainda desconhecidas? O que poderia acontecer quando o passado finalmente invadisse o presente? Ambos estavam à beira de um abismo, e o salto era iminente. Clara olhou para Arthur, e Arthur olhou de volta, ambos sem saber se estavam prontos para a verdade. O relicário ardia entre eles, e a revelação estava quase à porta, ameaçando desbravar aquilo que estava enterrado muito mais fundo do que poderiam imaginar. Sofia, com um sorriso cruel, continuava a pressionar, mas antes que qualquer um pudesse falar, um grande estrondo ecoou pela mansão. Um barulho ensurdecedor, como se o céu tivesse se despedaçado. A luz começou a piscar e uma sombra se projetou na porta. A porta principal, antes fechada, agora estava aberta, revelando um grupo de homens armados, seus rostos ocultos sob capuzes escuros. Clara gelou.
O pânico tomou conta, e as palavras de Sofia desapareceram. Arthur, em choque, pulou para a frente, instintivamente se colocando entre Clara e os intrusos. "O que você quer?" ele gritou, a bravura sendo mal disfarçada pelo medo. Um dos homens se avançou, uma figura robusta e imponente. Ele tirou o capuz, revelando um rosto familiar. Rafael, o ex-parceiro de negócios de Arthur, desaparecido há anos. As cicatrizes em seu rosto contavam histórias de dor e traição, mas o olhar era um abismo de raiva. "É hora de você pagar suas dívidas, Arthur", disse Rafael, cada palavra carregada de V. "E essa?" Ele apontou para Clara. "É a chave." As palavras de Rafael explodiram na sala. Clara olhou entre os dois homens. A sensação de que tudo estava prestes a desmoronar como um castelo de cartas. O relicário entre suas mãos parecia queimá-las. "Pagar? O que você quer dizer com isso?" A voz de Arthur era fraca, como se o chão estivesse se esvaindo sob seus pés. "Você achou que poderia me deixar fora da jogada? Deixar meu legado para trás?" Rafael avançou, um brilho vicioso em seus olhos. "Você se escondeu por tempo demais, Arthur. Agora você vai corrigir seus erros." Arthur balançou a cabeça, confuso. "Eu não tenho nada contigo. Não sou mais aquele homem." Mas as palavras saíram hesitantes, quase implorativas. A tensão crescia, como um fio prestes a se romper. Clara, com medo e raiva, tomou coragem. "O que você quer dizer com a chave?" ela perguntou, seu olhar se fixando em Rafael. Sentia que havia algo terrível e imenso ao seu redor. A história de suas vidas estava prestes a se cruzar de uma maneira que ninguém poderia prever. Rafael se virou para ela, sorrindo de forma cínica. "Oh, você realmente não sabe? Essa história toda gira em torno de você, querida. Você e Arthur estão mais conectados do que ele gostaria de admitir." "E aquele relicário? Ele é a chave para um segredo que pode derrubar tudo." Arthur parou, o rosto pálido piscando de horror. Não pode ser." O receio na sua voz era palpável. Sua mente trabalhava, tentando conectar as peças. Clara sentia batações frenéticas no peito. O que Rafael sabia sobre ela? O que havia nesse relicário que mudaria tudo? Rafael continuou, sua voz ecoando nas paredes da mansão. "Você é mais do que uma mendiga, Clara. Você é parte de um jogo que Arthur não consegue entender. Sua família, seu passado, tudo entrelaçado. A verdade é mais oscura do que ele imagina." Entre olhares apavorados, Clara quase pôde enxergar a linha que unia seus destinos, mas não sabia como entrar naquele labirinto. Uma onda de raiva e frustração a tomou. "Eu não sou um peão em seu jogo. O que você quer de mim?" "Liberdade, Clara." Rafael respondeu com um brilho maligno nos olhos. "O relicário é mais do que um simples objeto. Ele guarda não apenas sua história, mas também a de Arthur. E agora é hora de revelá-las." O silêncio subiu como uma onda e o peso da revelação se espremia no ar. Tudo parecia em suspensão. O que mais estava escondido sob as camadas de suas vidas? Arthur estava preso em suas memórias, enquanto Clara lutava contra um passado que nem sabia que possuía. O som de risadas distorcidas e gritos chamou a atenção de todos, e a tensão explodiu em uma nova dimensão. As luzes começaram a piscar e o eco de sirenes à distância se aproximava, mergulhando a cena em um estado de caos. E então, a porta se fechou com estrondo, uma barreira entre eles e o mundo exterior. Clara, com o relicário nas mãos, percebeu que não poderia mais recuar. As verdades estavam vindo à tona, e o passado as confrontaria de um jeito que jamais poderiam imaginar. Arthur encarava Rafael e a fúria sentida era antes um eco de sua antiga vida, descongelando sob a pressão do momento. Tudo estava prestes a mudar. O que aconteceria quando a verdade se infiltrasse entre eles? Seriam capazes de enfrentar o tormento que se aproximava? Com cada respiração, o mistério se tornava mais profundo e o tempo um inimigo silencioso.
O ambiente estava carregado, como se os fantasmas do passado estivessem prontos para surgir a qualquer momento. Rafael com um sorriso que misturava. O que estava prestes a acontecer? Os homens armados que entraram na sala pareciam serpentes prontas para atacar. Mas a atenção de todos estava voltada para o embate entre Arthur e Rafael. "Eu não tenho dívidas com você!" Arthur gritou, mas sua voz tremia. "Você foi embora, deixou tudo para trás." "Deixei tudo para trás?" Rafael riu com amargura. "Você não sabe o quanto sua traição me custou. Essa casa, sua vida de fachada, tudo isso é uma ilusão. Você é um covarde. Se você está tão ferido, por que está aqui agora?" Para se vingar? Arthur deu um passo à frente, determinado. Mas Clara, percebendo a atmosfera insuportável, decidiu que era hora de intervir. "Chega! O que você quer de nós?" Sua voz saiu firme, cortando a intimidação de Rafael. As palavras dela eram um desafio, mas o nervosismo ainda borbulhava sob a superfície. Rafael a olhou com um misto de desdém e interesse. "Você realmente não sabe, não é? O relicário é só uma porta. Ele abre caminhos que você nunca imaginou." Antes que alguém pudesse responder, um forte tremor percorreu a mansão. As luzes piscavam com a intensidade de um facho de luz em um dia nublado, e de repente, um barulho estrondoso ecoou na sala. O teto parecia ceder. Clara olhou para cima, os olhos arregalados, enquanto o medo a dominava. Então, um grito ensurdecedor. Era Sofia, cercada por sombras e grilhões de seu próprio passado. "Parar, todos vocês!" A voz dela era como um comando, mas tinha um timbre de desespero. "Não toquem nela! Não a façam sofrer!" Todos a encararam, confusos. Clara, sem entender, sentiu uma onda crescente de emoção à sua volta. O que Sofia estava dizendo? Por que Clara seria alvo de uma disputa tão intensa? "Você a conhece?" Arthur perguntou, perplexo. "O que está acontecendo, Sofia?" "Clara é..." Mas as palavras pararam na garganta dela. Sofia respirava pesadamente, e Clara percebeu que algo estava prestes a ser revelado. O peso do silêncio era sufocante, as luzes continuavam a piscar, e todos pareciam esperar um desfecho dramático. Num movimento repentino, Clara puxou o relicário para mais perto, como se ele pudesse oferecer alguma proteção. "O que você sabe sobre mim? O que você tem a ver comigo?" A insegurança escondeu sua bravura, mas a necessidade de saber era maior. "Clara é seu parente distante", exclamou Sofia, e a sala inteira parecia prender a respiração. "Ela é a última descendente da família que você tanto tentou apagar da sua história, Arthur." As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Arthur ficou paralisado. A mente dele girava em um turbilhão. Como isso era possível? Clara, por sua vez, estava em choque. O que estava acontecendo? "Descendente? Do que você está falando?" "Você lida com o passado de uma forma tão errada, Arthur. O relicário abriga segredos de gerações, e agora ele pulsa com a verdade sobre sua família." Clara olhou entre os dois, a realidade cravando-se em seu coração despedaçado. O que isso significava para ela? Mais uma onda de tensão e a porta se escancarou novamente, deixando ver um grupo de pessoas preocupadas. Uma multidão que assustou até os homens armados. Eram aliadas de Clara, amigos que ela nunca soube que tinha. "São eles, os amigos de Clara, que sabem muito mais do que só a história dela", gritou Rafael, os olhos brilhando com um triunfo maligno. Clara se voltou para eles e então algo incrível aconteceu. Uma mulher do grupo começou a gritar: "Não é verdade! Não pode ser! Eu não consigo acreditar nisso!" Com uma expressão de raiva e desespero, a mulher apontou para Clara. "Você não pode estar aqui! Você não pode saber quem você realmente é!" O caos aumentou. O relicário na mão de Clara começou a brilhar intensamente,
como se estivesse respondendo a atenção ali. Arthur olhou para o relicário, depois para Clara. Ele estava perdido, e o que isso significava para a vida dele? E para Clara, o que se revelaria agora que sua verdadeira herança estava prestes a se desvendar? O clima ficou insuportável. O olhar desesperado de Clara se encontrou com a intensidade de Arthur. As revelações estavam borbulhando, e o futuro dele se tornava incerto e ameaçador. As verdades eram uma rede, preparando-se para prendê-los a todos. Você está prestes a descobrir seu verdadeiro eu, Clara, murmurou Sofia, os olhos fixos no relicário. E nesse momento crucial, tudo pareceu congelar. O que mais estava escondido ali? Todos estavam à beira de um desmoronamento emocional, prontos para enfrentar tudo o que estava prestes a vir à tona. Mas o que isso significava para eles? O que mais havia na encruzilhada de suas vidas? As palavras de Sofia reverberaram na sala, como uma onda que se estende até o infinito. Última descendente. Do que você está falando? Clara indagou, a cabeça girando. Arthur estava em choque, sem conseguir processar. O relicário parecia pulsar, como se adivinhasse o desdobramento daquele momento. Vocês não têm ideia do que está acontecendo, não é? Rafael disparou, rindo com escárnio. O relicário não traz apenas a história da família de Arthur. Ele guarda segredos sobre Clara, sobre como ela se encaixa nesse quebra-cabeça distorcido. O clima estava denso, quase palpável. O que mais aquele relicário escondia? Clara sentia um nó na garganta, a ansiedade apertando seu coração. Mas antes que pudesse digerir as palavras, um novo estalo cortou o ar. A porta se abriu com violência e uma figura familiar entrou, alguém que ninguém esperava ver. Era a mãe de Arthur, Helena, com expressão determinada e olhos ardendo de um misto de amor e fúria. Arthur! Clara! Não acreditem nele! Sua voz era como o trovão na tempestade. Eu nunca quis que você soubesse a verdade. Os olhares se voltaram para ela, confusos e cheios de perguntas. Você sabe o que está acontecendo? Arthur perguntou, a confusão misturada com desespero. Mãe, o que você está fazendo aqui? Eu vim proteger a Clara, ela respondeu, sem desviar o olhar de Rafael. E a verdade não pode ficar mais oculta. Clara é a chave para a nossa liberdade. E você, Arthur, precisa acreditar nela. Rafael se adiantou, o desprezo em seu tom. Proteger? Você sempre foi a causa do problema, Helena. Agora a verdade está aqui, e você não pode impedir que tudo venha à tona. A tensão na sala explodiu. Clara olhou de uma pessoa a outra, sentindo uma avalanche de emoções. O que estava acontecendo? Quem estava falando a verdade? Helena caminhou até Clara e segurou suas mãos, transmitindo calor e força. Clarinha, você precisa entender. A família que você pensou que não tinha está mais próxima do que você imagina. E o relicário é mais do que só um objeto. Ele contém segredos que podem mudar tudo. O olhar de Clara parecia distante, perdida em pensamentos. Segredos? Que segredos? Você é descendente de uma antiga linhagem de pessoas que foram cruelmente traídas. Sua situação atual é fruto de décadas de segredos, Clara. Desde a sua infância, eles tentaram apagar você da história, mas você sempre esteve aqui, esperando para se levantar. As palavras de sua mãe impactaram como pedras caindo em um lago. Clara sentiu o chão se desfazer sob seus pés. E então, com um movimento rápido, Rafael puxou um objeto da jaqueta, uma arma prateada e ameaçadora, que cintilava sob as luzes tremulantes. O ambiente passou de tenso a explosivo em um segundo. Eu não vou deixar que isso aconteça de novo, ele gritou, o olhar fixo em Arthur. Essa farsa termina aqui. Se vocês não vão me ouvir, terão de me enfrentar. Clara ficou paralisada. Em um instante, tudo o que ela amava podia ser destruído. Então, algo dentro dela despertou. Não! Você não pode controlar nossas vidas com medo. Sua voz ressoou, um grito liberador que parecia ecoar em todo o espaço. Arthur se virou para ela, e algo em seu olhar mudou. O relicário pulsava nas mãos de Clara, iluminando os rostos daqueles ao seu redor.
Em um movimento decidido, ela levantou o objeto. Se esse relicário realmente guarda a verdade, então que se revele agora. Uma onda de luz emanou do relicário, envolvendo a sala e levando todos a um estado de suspensão. As sombras dançaram nas paredes, e uma energia vibrante começou a se espalhar pelo ar. Clara, totalmente focada, podia sentir a mudança acontecendo. O relógio pareceu parar, e antes que alguém pudesse respirar, a sala foi envolta por um clarão ofuscante. E num instante, o mundo ao redor dela se desfez, como se a própria realidade estivesse prestes a nos revelar seu núcleo mais profundo. O que aconteceria com isso? A verdade que durante tanto tempo estivera escondida finalmente veria a luz? E assim, em meio a um clarão que ofuscou tudo, Clara e Arthur estavam prestes a descobrir algo que mudaria suas vidas para sempre. O clarão do relicário iluminou a sala com uma intensidade quase sobrenatural, transformando o ambiente em um espaço onírico, onde o tempo parecia se distorcer. Clara sentiu a energia vibrante percorrer seu corpo, como se o próprio relicário estivesse tentando se comunicar. O instante de suspensão foi interrompido por uma batida poderosa, um som ensurdecedor que... As janelas tremiam e o chão sob os pés de todos pareceu se mover. Clara olhou ao redor aterrorizada, enquanto pedaços de madeira e vidro voavam por todo lado. A porta se arrebentou e uma figura familiar entrou, desmoronando na frente de todos. Era Hugo, o irmão de Arthur, ferido e ofegante. Ele estava ensanguentado, a camisa rasgada, olhos arregalados de pânico. Eles vêm! Eles vêm! Ele gritou, a voz carregada de desespero. Arthur arregalou os olhos, como se uma ferida antiga tivesse sido aberta ali mesmo na sala. Quem vem, Hugo? Arthur perguntou, a confusão misturando-se ao medo. A tensão aumentou ainda mais, todos os olhares fixos em Hugo, esperando uma explicação. Com dificuldade, Hugo continuou. A família, eles não desistiram. Eles sabem onde você está, Arthur. Estão atrás de você e agora estão atrás de Clara. As palavras de Hugo caíram como uma bomba. O que ele queria dizer com isso? Clara se sentiu paralisada. O pânico tomou conta dela. Olhou para Arthur e viu uma sombra de culpa passando por seu rosto. O que está acontecendo, Arthur? Ela perguntou, a voz tremendo. É tudo culpa minha. Ele respondeu, o olhar abandonado. Eu não queria que você se envolvesse nisso. Há muito tempo, minha família se envolveu em algo muito maior, e eu pensei que tinha finalmente escapado. Agora você está no meio disso. Hugo se arrastou para mais perto, o olhar preocupado. A família de Clara, eles são perigosos. Eles a querem de volta. O sentimento de urgência crescia. Um nó se formou nas gargantas de todos. Rafael, percebendo a mudança, deu um passo à frente. A chave para tudo isso está nesse relicário. Ele abre portas para segredos que podem destruir famílias inteiras. Seus olhos estavam brilhando com uma mistura de desespero e desejo. Clara não é apenas uma descendente. Ela é a última, a única que pode liberar o poder que eles buscam. Poder? Que tipo de poder? Clara gritou, o coração disparado. A sala estava em caos, luzes piscando, pessoas feridas ou confusas, generando um ambiente quase irreal. Um poder que pode alterar o destino de todos nós. Rafael respondeu, enquanto a pressão nas palavras dele aumentava. Sua vida está entrelaçada na história dessa família, e o relicário é a chave que ativa tudo. Nesse momento, um novo eco ressoou pela sala. Era Sofia, agora com uma expressão de determinação. Não podemos deixar que ela caia nas mãos erradas. Clara, você precisa abrir esse relicário. Precisamos saber a verdade. Os olhares se fixaram em Clara. A pressão sobre seus ombros aumentava. Cada segundo parecia pesava uma eternidade. Mas era o que ela deveria fazer?
A verdade que todos buscavam poderia devastar ainda mais? Mas e a minha vida? E o que acontecerá com Arthur e minha família se tudo isso for verdade? Ela estava em um cruzamento, um dilema entre querer proteger o presente e a necessidade de saber a verdade. E então um estrondo ainda maior do que antes. A porta da mansão foi aberta à força, revelando uma figura alta e sombria, seus olhos ocultos sob uma capuz. A pressão aumentava mais uma vez. Todos estavam paralisados. Era Peralta, o patriarca da família de Arthur, um homem cuja presença emanava uma maldade palpável. Finalmente chegamos ao cerne de tudo, disse Peralta, sua voz ecoando na sala. E eu vim buscar o que é meu. O que ele queria? O que Clara e Arthur tinham a ver com essa história tortuosa? O relicário, agora reluzente nas mãos de Clara, parecia pulsar, como se estivesse prestes a revelar segredos que poderiam mudar tudo de uma vez por todas. E enquanto a tensão atingia o seu ápice, o futuro dele se tornava uma incógnita. Clara sentia que tudo estava prestes a se aprofundar em um abismo desconhecido. As revelações se acumulariam em uma tempestade emocional, com cada revelação vindo à tona em um turbilhão de destruição. Afinal, o que a verdade traria? E como cada um deles enfrentaria o peso dos segredos que estavam prestes a ser descobertos? O relicário agora era mais do que um objeto. Era a chave para um futuro que ninguém podia prever. O clarão do relicário iluminou a sala com uma intensidade quase sobrenatural. Clara sentiu a energia vibrante percorrer seu corpo, como se o próprio relicário estivesse tentando se comunicar. Ao mesmo tempo, a atmosfera estava carregada de tensão. Todos pareciam paralisados, aguardando a próxima ação. A figura sombria Peralta avançou, seus olhos ardendo de determinação. Chegou a hora de acabar com essa farsa. A voz dele era como um trovão. Vocês não têm ideia do que realmente estão lidando. E o que você sabe? Arthur respondeu, o tremor na voz traindo seu medo. O que você quer de nós? Peralta foi firme. Eu vou levar Clara com minha família. Essa é a ordem. Ela é a última de uma linhagem que foi traída. E nós não vamos permitir que o legado caia nas mãos erradas. A sala estava em silêncio, e um frio intenso se espalhou pelo ambiente. Clara olhou para Arthur, depois para Rafael, depois para sua mãe. O que ele estava sugerindo era aterrador. Eles querem me pegar? Sua voz tremia, o medo cravando-se fundo. Sim, Clara, eles precisam de você, e você não pode resistir a isso. As palavras de Peralta cortaram o ar pesado, como uma lâmina. Se você tentar me impedir, vai colocar todos eles em perigo. Não! Clara gritou, levantando o relicário. A luz brilhou ainda mais intensamente, como se tentando protegê-la. Eu não sou uma peça de um jogo. Não me levarão! Peralta sorriu, um brilho maligno nos olhos. Ah, minha querida, você realmente não entende. A verdade é que não é apenas sobre você, é sobre o futuro de tudo. E ele apontou com um dedo trêmulo. Você precisa saber a verdade. Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão sacudiu a casa. Os vidros estouraram e um rugido estrondoso invadiu o espaço. Clara, em meio ao caos, foi jogada para o lado. O relicário escorregou de suas mãos e caiu ao chão. Arthur correu para ajudá-la, mas no caminho sentiu uma dor aguda na cabeça. Ele se virou, e o rosto de Rafael estava pálido, com a expressão de terror. Arthur! A família! Eles estão vindo! Antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu e mais figuras sombrias invadiram a sala. Mas não eram apenas homens, eram pessoas de todas as idades. Homens, mulheres, crianças. O que mais chocou foi que cada uma delas carregava um relicário semelhante. O murmúrio crescente subiu entre o grupo e o desespero tomou conta da sala.
Você os traiu, Arthur, gritou um homem com uma cicatriz visível no rosto. Você achou que poderia fugir das consequências? Arthur olhou para o grupo, reconhecendo cada um deles como membros da sua própria família, que ele pensou estar apagada para sempre. Não, não pode ser. Ele estava em choque. O que havia acontecido? Nesse momento, Clara, ainda atordoada, tentou se levantar. Com um gesto desesperado, ela pegou o relicário e gritou: Parem! O que vocês querem realmente? Você é apenas uma parte do quebra-cabeça, disseram todos em uníssono. A verdade sobre sua herança deve ser revelada, e nenhuma mentira pode ficar ocultada. Arthur encarou o grupo, a expressão dele mudando de confusão para determinação. Eu não fugi, eu não sou um traidor. Sua voz ecoou pela sala, mas agora parecia mais um grito de desespero. E então, no meio de toda aquela turbulência, uma figura central surgiu entre o grupo que havia invadido a mansão. Era uma mulher, com traços que lembravam Clara. Cabelos escuros, as palavras dela eram como frestas de luz numa caverna escura. Afinal, quem ela era? O que mais estava escondido que poderia mudar tudo? O ar ficou pesado com perguntas e a sala parecia pronta para explodir em desespero. Clara e Arthur se entreolharam, ambos lutando com a nova revelação. A mulher se aproximou e, em um movimento rápido, segurou o relicário. Já chega de segredos. Esta noite vamos desvendar tudo. E ao pronunciar essas palavras, um brilho intenso emanou do relicário, como se a própria história estivesse prestes a ser reescrita. O que mais a revelação traria consigo? Com isso, a dúvida se instaurou. Estavam prestes a descobrir segredos devastadores que mudariam suas vidas para sempre. A verdade não parecia ser apenas dolorosa, mas também cheia de reviravoltas que poderiam reposicionar tudo. E enquanto a luz crescia, uma das figuras do grupo começou a caminhar em direção a Clara, seu olhar fixo e determinado, revelando uma verdade que ninguém estava preparado para ouvir. O clarão do relicário iluminou a sala com uma intensidade quase sobrenatural. Clara sentiu a energia vibrante percorrer seu corpo, como se o próprio relicário estivesse tentando se comunicar. Ao mesmo tempo, a atmosfera estava carregada de tensão. Todos pareciam paralisados, aguardando a próxima ação. A figura sombria, Peralta, avançou, seus olhos ardendo de determinação. Chegou a hora de acabar com essa farsa. A voz dele era como um trovão. Vocês não têm ideia do que realmente estão lidando. E o que você sabe? Arthur respondeu, o tremor na voz traindo seu medo. O que você quer de nós? Peralta foi firme. Eu vou levar Clara com minha família. Essa é a ordem. Ela é a última de uma linhagem que foi traída. E nós não vamos permitir que o legado caia nas mãos erradas. A sala estava em silêncio, e um frio intenso se espalhou pelo ambiente. Clara olhou para Arthur, depois para Rafael, depois para sua mãe. O que ele estava sugerindo era aterrador. Eles querem me pegar? Sua voz tremia, o medo cravando-se fundo. Sim, Clara, eles precisam de você, e você não pode resistir a isso. As palavras de Peralta cortaram o ar pesado, como uma lâmina. Se você tentar me impedir, vai colocar todos eles em perigo. Não! Clara gritou, levantando o relicário. A luz brilhou ainda mais intensamente, como se tentando protegê-la. Eu não sou uma peça de um jogo. Não me levarão! Peralta sorriu, um brilho maligno nos olhos. Ah, minha querida, você realmente não entende. A verdade é que não é apenas sobre você, é sobre o futuro de tudo. E ele apontou com um dedo trêmulo. Você precisa saber a verdade. Então, algo inesperado aconteceu. Uma explosão sacudiu a casa, os vidros estouraram e um rugido estrondoso invadiu o espaço. Clara, em meio ao caos, foi jogada para o lado. O relicário escorregou de suas mãos e caiu ao chão. Arthur correu para ajudá-la, mas no caminho sentiu uma dor aguda na cabeça. Ele se virou e o rosto de Rafael estava pálido,
com a expressão de terror. Arthur, a família, eles estão vindo! Antes que alguém pudesse reagir, a porta se abriu e mais figuras sombrias invadiram a sala. Mas não eram apenas homens, eram pessoas de todas as idades, homens, mulheres, crianças. O que mais chocou foi que cada uma delas carregava um relicário semelhante. Um murmúrio crescente subiu entre o grupo e o desespero tomou conta da sala. Você traiu Arthur! Gritou um homem com uma cicatriz visível no rosto. Você achou que poderia fugir das consequências? Arthur olhou para o grupo, reconhecendo cada um deles como membros da sua própria família, que ele pensou estar apagada para sempre. Não! Não pode ser! Ele estava em choque. O que havia acontecido? Nesse momento, Clara, ainda atordoada, tentou se levantar. Com um gesto desesperado, ela pegou o relicário e gritou: Parem! O que vocês querem realmente? Você é apenas uma parte do quebra-cabeça, disseram todos em uníssono. A verdade sobre sua herança deve ser revelada, e nenhuma mentira pode ficar ocultada. Arthur encarou o grupo, a expressão dele mudando de confusão para determinação. Eu não fugi. Eu não sou um traidor. Sua voz ecoou pela sala, mas agora parecia mais um grito de desespero. E então, no meio de toda aquela turbulência, uma figura central surgiu entre o grupo que havia invadido a mansão. Era uma mulher, com traços que lembravam Clara, cabelos escuros e olhos cheios de compaixão. Arthur, Clara, a verdade que vocês tanto temem precisa vir à tona, e o relicário é a chave. Só então poderemos ser livres. As palavras dela eram como frestas de luz numa taverna escura. Afinal, quem ela era? O que mais estava escondido que poderia mudar tudo? O ar ficou pesado com perguntas, e a sala parecia pronta para explodir em desespero. Clara e Arthur se entreolharam, ambos lutando com a nova revelação. A mulher se aproximou e, em um movimento rápido, segurou o relicário. Já chega de segredos. Esta noite vamos desvendar tudo. E ao pronunciar essas palavras, um brilho intenso emanou do relicário, como se a própria história estivesse prestes a ser reescrita. E com um impulso inesperado, Clara sentiu uma conexão profunda com o relicário. Era como se uma onda de memórias, sentimentos e imagens tivesse sido liberada. Lembranças fugidias de uma família perdida, de laços que ela nunca soube que existiam. E enquanto a luz explodia, um sussurro ecoou em sua mente. Você é a chave. Você precisa escolher. Nesse exato momento, Peralta gritou desesperadamente, um olhar de pavor se formando em seu rosto. E em uma fração de segundo, parecia que o tempo tinha parado. A mulher ao lado de Clara desviou o olhar, revelando algo surpreendente, uma cicatriz idêntica à que Arthur carregava. Um calafrio desceu pela espinha de Clara. Você é minha irmã? Clara indagou, mas a revelação pesava no ar como uma bomba. Sim, a mulher respondeu, enquanto o ambiente se tornava um verdadeiro furacão de caos. O reflexo nos olhos dela dizia tudo, um passado compartilhado, um destino entrelaçado. Neste momento, a porta da mansão se abriu novamente. Uma figura familiar surgiu. Era a mãe de Clara, Helena. Não, vocês não podem saber disso, é perigoso demais. A voz dela estava cheia de desespero, e antes que qualquer um pudesse agir, a sala explodiu em um barulho ensurdecedor enquanto o chão sob seus pés começava a se desfazer. Clara ficou paralisada, observando como tudo ao seu redor começou a girar, enquanto as verdades de sua vida se desmoronavam à medida que o cenário se transformava num redemoinho total. O que mais estava escondido? O que significava realmente ser a chave? E em meio ao caos, a única certeza era que as vidas de Clara e Arthur nunca mais seriam as mesmas. O passado estava prestes a tomar tudo deles, e as escolhas que fariam agora poderiam custar mais do que imaginavam. A luz do relicário explodiu em um clarão ofuscante, e Clara sentiu uma onda de emoções a envolver,
como se a história de sua vida estivesse se desenrolando diante de seus olhos. A sala tremia, um burburinho crescente ecoando ao seu redor. O ar estava envenenado pela tensão, o caos, e em meio àquele furor, a figura da mulher que se apresentar. Ela gritou, sua voz cortando através dos gritos e do tumulto. A nossa família foi dividida, mas a conexão entre nós é mais poderosa do que essa loucura. Mas a intensidade do momento foi interrompida com a entrada de Helena, a mãe de Clara. Não, não podem saber disso. É perigoso demais. Sua voz soava entre o pânico e a súplica. Havia desespero em cada palavra, e todos olharam para ela, tentando entender a profundidade do que estava acontecendo. Por que você nunca nos contou? Clara perguntou, a angustiante pergunta próxima ao desespero. O que está acontecendo aqui? E antes que alguém pudesse responder, o chão sob eles começou a tremer. Um ruído ensurdecedor rasgou a atmosfera, e uma fissura se abriu bem no centro da sala, como se a própria casa estivesse sendo engolida por um buraco negro. Todos gritaram. O caos se intensificou. Clara olhou para o relicário nas mãos de sua irmã, que parecia pulsar em resposta à agitação. Rápido! Precisamos sair daqui! Arthur gritou puxando Clara. Mas quando ela virou a cabeça, na mesma fração de segundo, viu Peralta avançando, os olhos frios, como um lobo a espreitar. Você é a chave, Clara. E o relicário não é a única coisa que temos em comum. Ele apontou, e no exato momento, uma luz ofuscante emanou do relicário, projetando sombras deformadas que dançavam pelas paredes. Uma imagem traiçoeira surgira na penumbra. A mulher, que se dizia irmã de Clara, fez um movimento rápido, e num instante, a luz pulsou ainda mais forte. Clara estava hipnotizada, como se a sala girasse, como se tudo estivesse prestes a explodir em 1000 pedaços. Ela viu mais do que ela jamais imaginou. Tantas memórias, tanta dor. E então uma verdade cruel surgiu, com a força de um tsunami. A mulher não era apenas irmã de Clara. Ela era, na verdade, um reflexo distorcido da própria Clara. Uma versão dela que havia feito escolhas que Clara nunca se atreveria a tomar. Você é parte do que se perdeu, parte de uma linhagem que não devia existir. A mulher falou, e as palavras ecoaram como um trovão. Clara ficou paralisada. O que isso significava? O horror encheu seu coração, e o choque não parou. A dor estava clara nos rostos de todos. Arthur olhou entre Clara e a mulher, o coração acelerado, a mente aturdida. O que você está dizendo? Os olhos dele buscavam respostas. Não pode ser verdade. Mas o eco da verdade soou mais forte. Peralta sorriu, sua malícia agora insuportável. A única razão de você estar aqui, Clara, é porque nós, sua verdadeira família, estamos prontos para reivindicá-la. Assim, tudo honestamente será revelado. Nesse instante, a fissura aumentou e Clara sentiu a terra tremer. Um puxão violento a derrubou no chão, e antes que pudesse levantar, as memórias começaram a jorrar em sua mente como uma torrente. As cenas de traição, de separações, de escolhas feitas em meio à escuridão. E horrorizada, ali, entre as sombras, ela percebeu que havia sido traiçoeira, não só com sua própria história, mas com todos ao seu redor. Isso não pode estar acontecendo, Arthur gritou, por um instante, parecendo um homem quebrado. Tem que haver uma saída. Silêncio. Por um momento a sala congelou. Todos respiravam pesado, a tensão palpável. Clara se sentia perdida em uma maré de emoções. Confusão, dor clara e agora desespero. Em meio à confusão, ela entendeu que as escolhas feitas por ela e por sua família não eram apenas delas, mas afetaram o destino de todos. Antes que pudessem se mover, o chão sob eles se abriu completamente. Clara foi puxada,
a escuridão a absorvendo, enquanto todos gritaram e lutaram para alcançar suas mãos. O relicário na sua mão começou a brilhar mais intensamente. Era agora uma corrida contra o tempo. A verdade precisava ser revelada antes que tudo desabasse. Enquanto a luz lutava contra a escuridão, Clara percebeu que as respostas que buscava estavam prestes a ser reveladas, mas com um preço a ser pago. Esta não seria apenas a revelação da sua linhagem, mas o início de uma batalha que mudaria o curso de suas vidas para sempre. O que mais estava escondido na escuridão? Conseguiriam enfrentar a tempestade que se aproximava? A certeza da luta se aproximava e, no fundo do abismo, o eco de sua história começava a se revelar. Os ecos da verdade ainda reverberavam na sala, quando o chão se abriu completamente sob os pés de Clara. "Não!" ela gritou, mas quando a escuridão tentou engoli-la, uma onda de luz surgiu do relicário. Era como se ele estivesse tentando protegê-la, guiando-a para longe do abismo. Clara fechou os olhos e deixou que a luz a envolvesse. Quando abriu os olhos novamente, tudo parecia diferente. Estava em um lugar familiar, mas ao mesmo tempo distorcido. Uma versão de sua casa de infância. As paredes estavam cobertas de fotos de sua família, sorrisos que escondiam segredos profundos. O coração dela disparou. Lembranças, flashes de uma vida que nunca viveu. Havia risos, mas também lágrimas. "Clara!" a voz de Arthur chamou, vindo de algum lugar à distância. Ele apareceu, mas não parecia ele mesmo. Seus olhos estavam cheios de uma mistura de esperança e desespero. "Você tá bem?" "Eu não sei." A respiração dela era curta. Tudo parecia tão real, mas também um sonho. "Arthur e os outros? Estão aqui, mas precisamos entender o que aconteceu. O relicário trouxe você para a verdade." "Para a verdade!" As palavras ecoaram em sua mente. Então algo mudou na atmosfera. As imagens nas paredes começaram a se mover. Clara viu seus pais, uma memória distante, mas tão viva. O rosto do pai, sorridente, e o olhar amoroso da mãe. Mas havia algo obscuro por trás daquele sorriso. Algo que Clara ainda não conseguia tocar. "Clara, lembre-se!" Arthur insistiu, movendo-se para mais perto. "O relicário é a chave. Ele só revelará a verdade se acreditarmos nela." E naquele instante, tudo fez sentido. O relicário era mais do que um objeto. Era um portal para suas histórias, para o que tinham perdido, para a dor que precisavam enfrentar juntos. Clara fechou os olhos novamente, concentrando-se nas memórias, na força que vinha de sua linhagem. De repente, uma luz ofuscante tomou conta do ambiente, e antes que pudessem entender o que estava acontecendo, Clara sentiu a presença de sua irmã novamente. "Você precisa aceitar quem você é", a mulher disse, com urgência. "Só assim poderemos nos libertar." A conexão era forte. Clara sabia que precisava deixar o passado ir. Ela olhou nos olhos de Arthur, que estava pronto para lutar ao seu lado. "Nós iremos enfrentar isso juntos." A luz do relicário cresceu, e as imagens ao redor foram substituídas por uma visão mais clara. Uma cena de unidade, pessoas unidas enfrentando a adversidade. Clara e Arthur estavam no centro, cercados por todos que haviam amado, por todos que haviam lutado. "Essa é a nossa verdade!" Clara gritou, e o relicário pulsou com mais força. A escuridão que antes ameaçava o engolir começou a se dispersar. Com um movimento decidido, ela segurou o relicário próximo ao coração e sentiu seu poder crescendo. O espaço em torno deles explodiu em luz e uma onda de calor e amor os envolveu. O medo deu lugar à coragem, e as memórias de dor foram transformadas em esperanças. Quando a luz finalmente se apagou, eles estavam de volta à mansão. Mas tudo parecia diferente. A sala estava cheia de pessoas, cada uma delas com um relicário, olhares de boas-vindas, olhares de perdão,
Peralta, agora sem a malícia anterior, observava, com um semblante mais humano. Parece que você realmente encontrou o caminho. Encontramos a verdade, Clara declarou, enquanto todos sabiam que o futuro ainda tinha suas incertezas, mas agora haviam se libertado das sombras do passado. A verdade poderia doer, mas também era a chave que os uniria. Com um último olhar para todos, Clara sorriu. Estamos prontos para construir nosso futuro, juntos. E conforme deixavam o passado para trás, o relicário em suas mãos agora brilhava com uma luz diferente. Era a luz da esperança, a luz que indicava que a jornada estava apenas começando. E agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e garantir que continuemos a trazer conteúdo incrível para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Somente